Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Neste programa você confere: o uso indevido da internet garante justa causa a empregado. Conheça as características do contrato temporário de trabalho. No quadro à direito, você vai ver a dúvida da Keila, que pergunta se pode vender as férias. Na entrevista em estúdio, vamos receber o presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, desembargador José Otávio Ferreira. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. E você sabia que o uso indevido da internet pode gerar demissão por justa causa? Em Mato Grosso, o Tribunal Regional do Trabalho deu razão a um empregador que demitiu o funcionário após ele fazer falsas denúncias sobre a empresa em um site de reclamações. Acessar um e-mail pessoal, trocar ideias com os amigos nas redes sociais e ficar horas teclando em sites de bate-papo. Tudo isso seria normal se esta pessoa não estivesse relacionada ao ambiente de trabalho. Mas cuidado, o seu chefe pode estar de olho nas suas atitudes virtuais e isso pode provocar uma demissão por justa causa. Foi o que decidiu a primeira turma aqui do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso ao analisar o processo de um ex-empregado que foi demitido de uma distribuidora de veículos de Sinop, no norte do estado. Ele teria colocado informações falsas sobre a empresa em um dos maiores sites de reclamações de consumidores do Brasil. E quando o empregador ficou sabendo que as denúncias tinham se espalhado pela internet, demitiu o funcionário. Então ele buscou a Justiça do Trabalho para tentar reverter a decisão da empresa. Mas tanto a primeira quanto a segunda instância mantiveram a dispensa por justa causa. Para o relator do processo no tribunal, desembargador Edson Bueno, ficou provado que essa atitude gerou impactos altamente negativos, já que as alegações ali expostas pelo ex-empregado jamais poderão ser retiradas, o que prolongará o prejuízo da empresa diante da opinião pública. Na realidade, nós trabalhamos no mercado do trabalho hoje muito competitivo, né? Então, qualquer tipo de notícia que venha difamar a empresa, mesmo que seja através de uma reclamação, isso pode, com certeza, afetar financeiramente os recursos da empresa e automaticamente a empresa está pautada a dar aí uma justa causa ao empregado. Para este especialista em redes sociais, o caso pode estar relacionado à insatisfação no ambiente de trabalho. Mesmo assim, a atitude não se justifica. A gente tem que analisar o seguinte: primeiro, existem meios administrativos para você resolver problemas internos. Segundo, você como colaborador, você não pode expor a sua empresa desta maneira. Se você tem algo para reclamar, se você tem algo para você cobrar, você tem que fazer isso administrativamente e internamente. Essa transportadora, com dezenas de filiais em Mato Grosso, por exemplo, tem um setor específico para gerenciar esse tipo de crise e evitar que assuntos internos da empresa sejam expostos na internet ou em qualquer outro meio de comunicação com o público. As pessoas têm que tomar cuidado com isso. O que está postando na rede social, o que está falando, o que está levando para o grupo. Então eu aconselho tudo que vai postar, tudo que vai falar, seja lá o que for, que pense antes, que analise, pede informações para um profissional capacitado para orientar, não vá simplesmente colocando o que está achando. Em momento de insatisfação, o segredo é contar até 10 e procurar o setor responsável para solucionar o assunto. A atitude é boa tanto para o empregado quanto para o empregador. O que tem que ser feito é também o empregador tomar cuidado de que maneira ele vai se portar diante daquela insatisfação. Tem que ouvir. Tem que saber, a gente tem que estar pronto a lidar com as pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. Nós temos que estar preparado a isso, o empregador tem que estar preparado para isso. Com uma previsão de maiores vendas nos períodos festivos, o comércio recorre à contratação temporária de profissionais com prazo de 30 a 90 dias. Veja na matéria quais são as características desse tipo de contrato. Datas festivas como o Dia dos Namorados, Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, Natal e Ano Novo são comemoradas pelo comércio. Com esse boom nas vendas, para atender ao aumento na procura por mercadorias, além de renovar o estoque, também é preciso ampliar o atendimento.
E é aí que surgem os empregos temporários. Há 13 anos, Cida começou a trabalhar nessa loja de roupas como vendedora. Na época, o contrato, que era temporário, se transformou em uma aliança duradoura e uma oportunidade de crescimento na empresa. Comecei como uma freelance, entrei para o final de ano, aí fui ficando. E aí estou aqui há 13 anos, aí passei para gerente e agora eu sou supervisora das 8 lojas. Na supervisão geral das lojas, Cida afirma que a empresa continua aplicando esse método e dá dicas de como fazer do emprego temporário um contrato efetivo. Quando a gente percebe que existe uma habilidade e que ela tem vontade de desenvolver, aí com certeza ela fica. Regiane faz parte da nova leva de contratos temporários da loja e promete dedicação total para manter-se no emprego. Eu agarrei e não vou deixar escapar. O trabalhador temporário pode ter contrato de até 3 meses, que pode ser prorrogado pelo mesmo período e deve ser registrado e ter em sua carteira de trabalho o caráter temporário. A partir desse prazo ou 30, a critério do que foi feito na contratação, por exemplo, o empregador pode efetivá-lo ou entender que esse empregado não tem o perfil para atuar na empresa, e aí ele demite. A diferença é que nessa demissão o empregado não receberá aviso prévio, não haverá multa de 40% do fundo de garantia, ou seja, é um contrato por prazo certo. Só foge a essa regra gestante e em caso de acidente de trabalho. E a JBS deverá pagar a um vaqueiro uma pensão vitalícia. Ele ficou inabilitado depois de ser atacado por um dos animais que seria abatido. Veja mais agora no quadro Direto de Brasília. O vaqueiro procurou a justiça após sofrer um acidente de trabalho. Ele conduzia do curral até a área do abate do frigorífico JBS em Mato Grosso diversos animais quando foi atacado por um deles. O trabalhador foi levado ao pronto-socorro em estado grave, chegou a passar por 2 cirurgias alguns meses depois, mas ficou inabilitado para a função. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso condenou a empresa ao pagamento de dano material e determinou que fosse feita em parcela única no valor de R$40 mil. Assim evitaria o enriquecimento indevido do empregado. O vaqueiro recorreu ao TST argumentando que o valor fixado pelo regional não correspondia à incapacidade sofrida e que não queria receber a indenização em parcela única, pois sofreria prejuízos financeiros. O relator do caso, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, citou o artigo 950 do Código Civil, que permite a fixação do pagamento da pensão mensal em única parcela, e lembrou que, no entendimento do TST, é o julgador que deve decidir a forma de pagamento, levando em conta os interesses da vítima e a finalidade da lei. No caso concreto, em que o Tribunal Regional arbitrou o valor de R$40 mil a título de pensão mensal a ser pago em parcela única, o reclamante demonstra a existência de ofensa ao 950, na medida em que se evidencia a desproporção entre tal importância e a perda da capacidade laboral sofrida. Por isso que eu estou provendo por violação do caput 950. Dessa forma, o ministro relator determinou o retorno do processo ao TRT para uma nova fixação do valor da pensão, levando em conta o salário que o vaqueiro recebia antes de ficar incapaz. Os demais ministros acompanharam de forma unânime. E você tem alguma pergunta sobre direito do trabalho? Neste quadro, convidamos nossos magistrados para esclarecerem o que a lei diz sobre as dúvidas do nosso público. A Keila, por exemplo, quer saber se ela pode vender as férias, e quem responde é o juiz do trabalho, André Molina. Bom dia, meu nome é Keila. Se eu quiser vender as minhas férias, a empresa é obrigada a comprar? Hoje nós vamos responder uma pergunta encaminhada à nossa redação a respeito do popular chamado venda das férias do trabalhador. Antes nós precisamos explicar que o trabalhador normalmente tem que cumprir o seu primeiro 1 ano de trabalho para adquirir o direito a 30 dias de descanso, de gozo de férias, cujos 30 dias serão concedidos no segundo ano, no período posterior.
sendo do interesse do trabalhador e não a critério do empregador, repito, no interesse do trabalhador, ele pode informar o seu empregador no período final desse primeiro ano de trabalho do seu interesse em vender as férias. E quanto é dos 30 dias que ele pode vender? A legislação diz que ele pode vender no máximo 10 dias. Então, obrigatoriamente, ele descansará 20 dias, receberá as férias com 1/3 do período de 30 dias e os 10 dias trabalhados que ele vendeu, ele receberá um abono, um plus salarial equivalente a esses 10 dias que ele vendeu. Mas note, é importante deixar muito claro que isso tem que consultar ao interesse do trabalhador. O empregador não pode impor para ele a venda das férias, só no seu interesse. E você também pode participar. Envie um vídeo ou uma mensagem com a sua dúvida para a gente pelo e-mail comunicacal@trt23.jus.br ou mesmo pelo Facebook com a hashtag #édireito. Falando em redes sociais, a Julie Correia traz agora o que rolou em nosso perfil no Facebook. Julie? Olá, Zequias! O nosso Facebook está caindo cada vez mais no gosto dos internautas. Já são mais de 33 mil curtidas na página que traz um post mais interessante que o outro. Então vamos saber quais foram os mais divertidos da semana. Hoje eu começo falando de música. Isso mesmo, uma música que está fazendo o maior sucesso em todo o país. Nós fizemos uma paródia de Malandramente para alertar o trabalhador sobre a litigância de má-fé, que significa induzir o juiz ao erro propositalmente. Olha só. Malandramente, a parte indecente, quis enganar a gente, só queria mentir honestamente. O juiz é prudente, ouve muita gente, dá uma multa aí. Interessante, né? A paródia fez sucesso com os internautas e está com mais de 9 mil visualizações e centenas de compartilhamentos. A Isabel Cordeiro elogiou o trabalho do TRT e disse que a página leva conhecimento ao jurisdicionado. Legal, Isabel! E olha só esse post que fala sobre os seus direitos caso tenha que trabalhar no feriado. As informações são bem interessantes e muita gente não sabe, mas se trabalhar no feriado, você terá direito a receber em dobro pelo dia ou folgar em uma outra data. Mais de 300 pessoas compartilharam o post e o Jader de Souza disse que a informação da página é importante, pois existem muitas dúvidas sobre o assunto. E se você quer ficar sabendo tudo sobre direitos e deveres trabalhistas com uma pitada de humor, entre e curta agora mesmo a nossa página do TRT Mato Grosso. Eu fico por aqui, mas semana que vem a gente volta e você continue conectado com a gente na nossa página. Zequias. Obrigado, Julie. Agora fique por dentro do que acontece na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. As agências dos Correios de Mirassol do Oeste e Nova Mutum estão com os serviços bancários suspensos por decisão da Justiça do Trabalho. Os constantes assaltos colocam em risco a saúde e segurança de trabalhadores e clientes. O projeto Escola Fora da Escola tem visitado as regiões do estado para promover cursos a servidores e magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A capacitação é promovida pela Escola Judicial. No relatório referente a 2015, mais de 102 milhões de processos tramitaram no Poder Judiciário. Considerando os processos baixados e pendentes, o ano terminou com um estoque de 74 milhões de ações. O relatório ainda aponta que o custo do serviço da Justiça foi de 79 bilhões de reais. No próximo bloco, acompanhe a entrevista sobre o papel das ouvidorias com o desembargador José Otávio Ferreira, presidente do Coleouve, o Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. Não saia daí, que a gente volta já. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra.
A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Trabalho em Revista para falar sobre Lei de Acesso à Informação. E para tratar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. José Otávio, desembargador do TRT 15, que fica sediado em Campinas, e também presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. Primeiramente, seja bem-vindo a Mato Grosso e ao programa Trabalho em Revista. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui em Cuiabá, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. A Lei de Acesso à Informação mudou muito a transparência em relação aos dados públicos. Qual é o impacto dessa lei na vida do cidadão, doutor? Olha, eu diria que a Lei de Acesso à Informação, ela se propõe a mudar significativamente, qualitativamente, a nossa democracia. Mas os seus impactos ainda não são aqueles esperados. Temos muito a caminhar, mas sem dúvida nenhuma, a importância da lei para a nossa democracia é abrir um canal de participação efetiva do cidadão nos negócios do Estado e também um canal que lhe permita, como contribuinte, ter acesso às informações daquilo que o Estado resolve, daquilo que o Estado faz e de forma transparente que ele possa avaliar com o seu conhecimento a lisura de todos os procedimentos utilizados. Então o brasileiro ainda tem uma percepção ruim dessa transparência do poder público? Olha, infelizmente eu acho que sim. Há uma pesquisa que eu conheço de um instituto chileno chamado Termobarômetro, que para o ano de 2015, comparando países da América Latina, ele chegou à conclusão que apenas 16% dos brasileiros entendem que o Brasil tem um Estado transparente. E nesta pesquisa nós ficamos atrás de todos os países pesquisados, ou seja, somos a lanterninha, né? O senhor também é presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. Como está a implantação da lei nos TRTs? Ela tem se desenvolvido. Hoje são 3 tribunais que efetivamente já regulamentaram a aplicação da Lei de Acesso à Informação. De uma maneira geral, todos os tribunais já trabalham com a Lei de Acesso à Informação. As ouvidorias dos tribunais, principalmente, estão encarregadas de informar o cidadão e também de participar da transparência tanto ativa quanto passiva. Mas a regulamentação efetiva da lei, até o presente momento, que eu saiba, que eu tenha conhecimento, apenas 3 tribunais implementaram e os demais estão em processo de regulamentação. De uma maneira geral, todos os tribunais já constituíram uma comissão para que esta lei seja estudada e regulamentada no âmbito do seu tribunal. O Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, que vem se debruçando e estudando esse assunto já há mais de um ano, propôs, estudou e aprovou uma minuta que foi proposta aos tribunais regionais do trabalho de regulamentação, de tal sorte que permita que esta regulamentação seja, se não idêntica, pelo menos semelhante nos diversos tribunais regionais do país. Doutor, Mato Grosso é um dos pioneiros na regulamentação dessa lei, né? Sem dúvida, o Tribunal da 23ª Região, que eu saiba, foi o pioneiro na regulamentação da lei, mesmo porque a desembargadora ouvidora desse tribunal participou da comissão criada pelo Colégio de Ouvidores para estudo e aprovação desta minuta, trabalhou ativamente e foi, que eu saiba, o primeiro tribunal a regulamentar a lei de acesso entre os tribunais regionais do trabalho. Quais são os desafios dos tribunais para regulamentar essa lei? Para a regulamentação da lei,
os desafios não são significativos, além do estudo de uma comissão que envolva vários setores do tribunal, né? Por exemplo, no meu tribunal, a presidência constituiu uma comissão composta por desembargadores, juízes de primeiro grau, servidores ligados à gestão documental, e os trabalhos estão caminhando muito bem, e inclusive estamos trabalhando em cima da minuta proposta pelo Colégio de Ouvidores, pela ouvidoria lá da 15ª região. Eu vejo que o maior desafio da lei de acesso é a sua prática, a sua implementação no dia a dia, porque há muitas barreiras a serem vencidas, como a própria estrutura das ouvidorias dos tribunais regionais, que precisam ser significativamente ampliadas, com servidores capacitados, e também em alguns regionais essas ouvidorias precisam se tornar independentes da própria administração. Doutor, como superar a cultura do sigilo? A gente sabe que muitas vezes o cidadão quer colher determinada informação, mas tem uma certa dificuldade devidamente pela cultura do sigilo. Como superar esse obstáculo? Eu acredito que a superação deste problema deve ocorrer com capacitação, porque você precisa mudar, como você falou, Rafael, uma cultura implementada, uma cultura implantada no serviço público de uma maneira geral. E isso não se faz do dia para a noite sem um processo de educação, sem um processo de convencimento. As ouvidorias, eu quero deixar isso claro, ela não tem uma função punitiva, ela é um órgão de persuasão, uma ligação entre a sociedade e a instituição para informar o cidadão e, ao mesmo tempo, a partir dessas demandas, melhorar o atendimento da instituição. A cultura do segredo, do sigilo existente dentro das instituições precisa ser combatida ou precisa ser trabalhada com o processo de capacitação. Ou seja, todos os servidores precisam ser capacitados para entender os propósitos da Lei de Acesso à Informação, para melhor atender o cidadão. Qual que é o principal problema que o senhor vê, principalmente dos tribunais, em relação à transparência? Hoje é fácil encontrar os dados nos portais, a linguagem é adequada para a população, doutor? Olha, de uma maneira geral, os tribunais todos já têm as informações que a Lei de Acesso prevê em seus sites. Todavia, essas informações não são de uma compreensão muito fácil pelo cidadão, porque há dados que precisam ser desmembrados, há dados que precisam ser interpretados, e o cidadão não tem conhecimento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, tão grande para entrar dentro do portal da transparência e se apropriar do dado que ele deseja. Quando isso acontece, ele faz uma demanda à ouvidoria e a ouvidoria prontamente acaba atendendo à sua necessidade. É lógico que esses portais tendem a melhorar com o tempo, tendem a ser atualizados com mais rapidez, eu acredito que devamos partir não só da transparência ativa, como uma transparência proativa, ou seja, informarmos e prepararmos alguns dados com base na transparência ativa que sejam mais compreensíveis para o cidadão, mas temos aí uma longa caminhada pela frente. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui. A Câmara está aberta para o senhor fazer as considerações finais. Eu aqui agradeço e cumprimento o Tribunal Regional da 23ª Região por este curso que está sendo desenvolvido para a regulamentação, sobre a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, aberto a diversas ouvidorias públicas, e também cumprimento ao jurisdicionado pela excelência de Tribunal Regional do Trabalho que tem e pelo interesse desse tribunal em bem atender o cidadão. Muito obrigado. E o Trabalho em Revista fica por aqui, mas você continua conectado com a gente através das redes sociais e do portal que aparece aí embaixo no seu vídeo. Até o nosso próximo encontro.